Olá, tudo bem? Meu nome é Katsuhiro, professor de Física aqui no Poliedro e gostaria de fazer com você a questãozinha 3 do simulado da parte objetiva, beleza? Bem, queria ler o enunciado com vocês primeiro e depois pensar na física por trás da questão. Um objeto de 1 kg oscila em movimento harmônico simples com uma pulsação de 20 radianos por segundo e amplitude de 50 centímetros. Outro objeto, idêntico ao primeiro, é lançado contra o sistema massa-mola a uma velocidade de 20 metros por segundo, como indicado na figura a seguir. A colisão ocorre de maneira perfeitamente inelástica em um instante arbitrário da oscilação. Obtém a máxima amplitude possível do novo sistema de oscilação. Candidato, o que eu quero que você perceba? Nessa questão, a gente consegue observar duas frentes principais, uma de movimento harmônico simples e a outra de colisão. Nessa figura aqui, eu sistematizei todas as informações que a gente precisa para o enunciado. Então, os blocos que são idênticos têm a mesma massa. Movimento harmônico simples ocorre com uma amplitude de 50 centímetros, uma pulsação de 20 radianos por segundo, ou frequência angular, como você preferir. Ele me fala que a colisão ocorre perfeitamente inelástica, significa que o coeficiente de restituição é nulo. E finalmente ele me pergunta qual que é a máxima amplitude que pode ocorrer após a colisão. Por que máxima amplitude? Pense o seguinte, se eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica, eu tenho a condição de máxima perda de energia, certo? De forma que eu não posso simplesmente igualar a energia mecânica antes e depois da colisão. Então eu vou ter que pensar em outro esquema para atacar esse problema. O que eu quero que você identifique aqui como ideia? Eu posso pensar que a energia cinética de um sistema, ele é dado pela energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética do movimento relativo, sendo que essa energia cinética do movimento relativo entre os corpos era dado em função da massa reduzida. A massa reduzida, então a gente chamava de μ, e era um tal de produto pela soma, M1 mais M2, produto, né? Produto pela soma, M1 mais M2. De forma que a energia cinética relativa era então μ vezes velocidade relativa ao quadrado dividido por 2. E perceba que se a velocidade relativa após o choque vai ser nulo, esse cara aqui é exatamente o que eu vou perder de energia. Então eu preciso minimizar essa energia cinética do movimento relativo. Mas repara aqui comigo. A massa reduzida, ela é constante, depende somente das duas massas. Então, a única forma de minimizar a energia perdida vai ser justamente minimizando a velocidade relativa. Bem, para minimizar a velocidade relativa, eu tenho que entender como é que funciona a velocidade desse cara aqui. Para obter essa velocidade, eu vou primeiro pensar qual que é a máxima velocidade que esse corpinho consegue atingir. Vou falar o seguinte, que Vmax de um MHS é dado por ômega A. Substituindo os valores dados, o ômega é 20, a amplitude 50 centímetros no Sistema Internacional 0,50 metros, 0,50. Chego à conclusão que a máxima velocidade é de 10 metros por segundo. Essa é a máxima velocidade. E quando ela ocorre? Quando toda a energia do sistema foi convertida em energia cinética. Então, nesse caso aqui, é justamente quando a energia potencial elástica
é nula. Beleza? Legal lembrar disso. Por quê? Repara aqui comigo. Se a máxima velocidade do corpinho em oscilação é 10 metros por segundo, a mínima velocidade relativa é de 10 metros por segundo. Então, vai ser justamente essa situação aqui. Eu tenho um movimento que está em MHS e ele vai estar justamente no momento em que a amplitude é nula, então ele tem que estar passando pela posição de equilíbrio e ele tem que estar no mesmo sentido do segundo corpinho. Então aqui vai ser 10 metros por segundo e o outro corpinho vai colidir vindo com seus 20 metros por segundo. De forma que, nesse caso, a velocidade relativa é somente 10 metros por segundo, beleza? Em vez de eu calcular aqui o quanto que eu vou perder, eu já vou calcular direto qual que vai ser a energia cinética do centro de massa. Por quê? É ele quem vai sobrar após a colisão. Esse cara aqui zero, né? Bem, a velocidade do centro de massa seria a média ponderada das velocidades em relação às massas. Só que como as massas são iguais, vai ser a própria média aritmética. Então vai ser 20 mais 10 dividido por 2, me dando 15 metros por segundo. Essa é a velocidade do centro de massa. A massa do centro de massa é justamente a soma das massas. M1 mais M2. Nesse caso aqui, 2 quilogramas. Bem, finalmente vou falar que a energia final vai ser a energia do centro de massa, né? Que vai ser mzão vezes velocidade do cm ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores, 2 quilogramas vezes 15 ao quadrado dividido por 2, tenho finalmente 225 joules que sobrou após a colisão. Maravilha! Essa colisão ocorreu justamente na posição de equilíbrio, então tinha zero de energia potencial elástica. E no MHS, a máxima amplitude acontece quando toda a energia mecânica é convertida em energia elástica, né? Energia potencial elástica. Então, vou falar que esse 225, na nova amplitude, vai estar convertido tudo em energia potencial elástica. Mas energia potencial elástica era um tal de kx ao quadrado sobre 2. Então, eu preciso descobrir a constante elástica primeiro. E essa informação vem da pulsação. A pulsação, eu poderia falar que é a raiz de K sobre M, sendo que K é a constante de força do sistema, nesse caso coincide com a própria constante elástica. Substituindo os valores, e esses valores eu vou substituir para o sistema original. Para o sistema original, porque é sobre ele que eu tenho esses valores. Então, 20 é igual a raiz de K dividido por 1. Então, finalmente, o K, a constante elástica, é 400 Newton por metro. E é esse casinho agora que eu vou usar na energia potencial elástica. Vou falar que energia potencial elástica é igual a K vezes a nova amplitude ao quadrado dividido por 2. Substituindo, 225 é igual a K400
vezes amplitudezinha ao quadrado, dividido por 2, correto? Isolando o A', eu tenho que A' vai dar, A' ao quadrado, vai dar 450, dividido por 400. Repara que 450 por 400 seriam 9 sobre 8, né? Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho que amplitude linha é igual a 9, tira o quadrado, raiz, vai dar 3. 1 sobre 8 é 2 raiz de 2. Se eu racionalizo, ficou raiz de 2 sobre 2 metros. A minha... Opa, sobre 4, perdão. Minha respostinha final. 3 raiz de 2 sobre 4 é a minha máxima amplitude final, que está na alternativa C. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha um bom ano de estudo e até a próxima. Tchau, tchau.